Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Você está no aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens e no componente Oficina de Produção Textual, textos de divulgação científica. Eu sou a professora Tayana e a gente vai falar sobre produção textual hoje. Só que eu trouxe aí um amigo, companheiro de longas datas, Mauro Marcel, para falar comigo aqui nessa aula. Olá, tudo bem com vocês? Já estou acostumado a esse ambiente e é muito bom aprender com vocês e falar sobre ciências, né? Estou feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação aqui com a gente. E não estamos só eu, o professor Mauro, mas a Kátia Natália também fazendo a tradução em Libras pra gente, né? E eu já vou fazer a minha transcrição. Estamos no nosso laboratório, a nossa casinha, né? Do Corpo, Saúde e Linguagens. Estou sentada, estamos atrás de uma bancada preta. Eu tenho 1,63 m, estou com uma camiseta branca com um estampado com uma flor, uma rosa, assim, uma flor, não é rosa não, é flor. Uma saia preta, um tênis branco, uma jaqueta jeans por cima, sou branca, meu cabelo é castanho, está solto e o meu sinal é esse daqui. Eu também vou fazer minha descrição. Eu sou um homem branco de 1,84 m de altura, uso barba, cabelo castanho, barba castanha curto o cabelo, tô com óculos, uso óculos, o aro bem grosso, tem uns detalhezinhos aqui do lado, uma camisa branca. Estou atrás da mesa bancada e meu sinal é este aqui, ó, o dedo na entradinha aqui na testa. Certo, gente? Então, a aula de hoje é produção de texto de divulgação científica. Então, é uma mão na massa, é a escrita mesmo. Eu já havia falado com vocês em outras aulas, né? Que agora é a parte que você vai escrever esse texto, vai pensar esse texto de divulgação científica. Quando eu falei para vocês, fiquem tranquilos que vocês não vão produzir um artigo científico, mas eu coloquei um desafio para vocês que é a leitura de um artigo científico. E agora, depois que vocês leram artigos científicos, aprenderam a procurar no Google Acadêmico e tal, vocês vão para a produção de um texto de divulgação científica. E esse texto ele pode ser escrito, é claro que vai ter a versão escrita, né, que é ali o seu roteirinho, mas você pode fazer um podcast, pode fazer um vídeo, enfim, a gente vai comentar sobre isso hoje. Só para a gente se sintonizar, professor Mauro, então a gente percorreu todo esse caminho aí. Tem a aula 1, que é a curadoria da informação, a curadoria como fazer, que você esteve com a gente aqui também. Dessa eu participei, dessa eu lembro. A curadoria como usar o Google Acadêmico, estou mostrando, eu aprendi muito nessa aula como usar o Google Acadêmico, porque são detalhes que às vezes a gente não presta atenção e facilita a busca. É daquelas aulas que a gente aprende, faz, ensina e aprende junto, né? Muito bacana. A curadoria mão na massa também, que aí eu fiz uma retomada do texto de divulgação científica, sua função, o artigo científico, como fazer, enfim, foi uma retomada essa aula 2 aí. E agora a aula 3, produção de texto de divulgação científica. Então é hora de escrever. Agora estamos aqui. Tá certo? Vamos à aula de hoje, professor Mauro. Leia os objetivos da aula pra gente. Objetivos da aula de hoje: produzir texto de divulgação científica. Retomar os fatores de textualidade. Então, hoje a aula é bem prática, né? Produzir um texto. Produzir um texto, né? Na verdade, pode ser que os estudantes aí já estejam nessa produção. Vai depender muito aí do que vocês combinaram com os professores, com os colegas, né? Porque o tema da escolha deles. A gente tem falado do uso de plástico aqui, né? Sobre as consequências do uso de plástico. Então, assim, a gente precisa do plástico. Certo. Se a gente falar assim, a partir de hoje não vamos usar mais plástico. Então, tem uma vez eu li um artigo científico, uma divulgação científica falando sobre isso. O cara começou o texto assim, ó, olha ao redor de você e procure algo com plástico. Porque tem. Que legal. Tem, com certeza tem. Então a gente precisa, o problema é que é barato, é fácil de moldar, é muito útil e o descarte é problemático. Exatamente. Então, é uma discussão. É por isso que a gente fala, a ciência tem vários fatores que envolvem sociais, econômicos, então, de interesses que a gente falou em outras aulas e precisa pensar em tudo isso. O texto de divulgação científica, ele é um texto que atende a essa função social de informar, né, toda a população sobre, trazendo informação sobre ciência para todos. Então, que essa informação chegue de uma forma mais objetiva, mais clara, com uma linguagem simples também, não tão técnica, para que todos tenham acesso ao conhecimento, certo? E a pergunta que fica aí é como produzir um texto de divulgação científica, né? Então a gente já falou sobre isso, talvez vocês ainda tenham dúvidas, e a dúvida só aparece na hora que você vai escrever, né, Mauro? Não adianta falar assim, eu sei, tem que escrever.
algumas coisas que ou vai na prática ou a gente vai ficar sempre refletindo de maneira muito absurda. Tem que ir na prática, falar e escreve. Exato. E aí, na hora de escrever, nem que a dúvida seja como começar, né? Mas tem que vir a dúvida. Eu gostei da que você falou assim, o cara começa uma pergunta, olha o seu em volta, quantos plásticos tem aí? Tá? Isso, bem bacana. Então você começou assim, olha ao redor. Porque, na verdade, o grande problema do plástico é esse. Porque, se você pegar por um lado, é aquela questão da ideologia que você propôs em outra aula, né? Que tem interesses. Sim. Não vai falar que o plástico é um produto ruim, porque não, porque é bom no sentido de que ele é útil, facilita a nossa vida. É barato. Assim. Só que o problema é que o dano que ele causa ao meio ambiente, ele é horroroso, Então, o que você tem que fazer? Vamos pegar e pensar sobre isso. Pode começar dessa forma, né? O que tem ao seu redor é útil o plástico, todo o plástico que está ao seu redor é necessário? Porque a gente tem que pensar assim, né? Vai propor um texto de divulgação científica nesse sentido. Se eu preciso de plástico para a vida moderna, eu preciso de todo esse plástico, eu posso reduzir. O que eu posso reduzir? Olha aí, ele está colocando provocações, porque vai fazendo quem lê e quem acompanha pensar junto. Isso. Beleza. De que forma? Agora, de que forma posso reduzir? Né? O que fazer com o que não pode ser reduzido? Porque, por exemplo, ampolas de injeção, por exemplo, né? Seringas, né? Algumas coisas tem que ser de plástico ali e tem que ser descartável. Descartável, né? Eu vou limpar e colocar em outro paciente. Exato, luvas, né? No meio de enfermagem e tal. A gente tem que descartar mesmo. Então, aquilo ali não pode voltar aos materiais que eram antes do plástico. Então ali tem que usar. E o que fazer com esse material? Que é até mais perigoso ainda, porque é material de descarte médico, né? Sim. É mais então complicado. É outro problema, né? E aí contaminação e complicado. Então, quando você pensar em como produzir um texto de divulgação científica, considere-se, né, a análise de texto de divulgação científica realizada em aulas anteriores. Então, a gente pegou texto de divulgação científica, trouxe textos de divulgação científica que realmente trazem um benefício para a sociedade, né, melhoram a nossa qualidade de vida ou promovem essa melhoria, e alguns também que tinham outros interesses. A gente falou sobre isso. E fatores de textualidade. Então, eu preciso promover a qualidade de vida. Essa é a função da ciência e tecnologia, não ao contrário. Então, como o professor Mauro falou, pensar em promover e em organizar tudo isso. A gente propôs plástico, mas aí a escola, os estudantes ficam à vontade para falar de outros temas, tá bom? Não é só plástico, aqui é só o exemplo que o Centro de Mídias, seguindo também o mapa, pegou. É porque o plástico é um problema para todo mundo, né? Essa discussão é polêmica. Para todos. Agora é a sua vez. Então, produza um texto de divulgação científica a partir de um ou mais artigos científicos. A atividade poderá ser feita em dupla ou trio, de acordo com a orientação do professor. Então, esse estudante ele não precisa escrever sozinho, ele pode fazer em grupo, ele pode fazer em dupla, né? Aí vai depender do que o professor e estudante aí em sala de aula chegar a um acordo que fica melhor, né? Legal, realizar aquela roda de conversa bacana, né? E a partir daquilo, uma pessoa ia anotando e dois conversando, debatendo, aí os três sentam lá sobre o que conversaram e produziram, e aí aquela pessoa que anotou também coloca ideias dela, né? Claro, e aí depois, olha, vamos tentar fazer um texto a 6 mãos, né? É possível. Sim, com certeza. E é divertido. E tem que ser dialogado, né? Tem que ser construído. Então, o conteúdo apresentado deve ser claro e objetivo, independentemente do suporte escolhido, é que a gente já falou na outra aula. Texto escrito, oral, multissemiótico, com informações que despertem o interesse do leitor e sejam pautados em descobertas cientificamente comprovadas. Não é pegar lá do tio do Zap. Falamos sobre curadoria, eu estava naquela aula, eu lembro disso. E trazer, né? Exatamente. Então, eu seleciono direitinho. Ver, né? Então, a gente precisa pensar que esse gênero textual, texto de divulgação científica, obrigatoriamente ele tem que ter a base de textos aí de fontes confiáveis. Obrigatoriamente, não tem nem o que discutir. Então você precisa ler o artigo científico, sabe? Eu peço todo dia, professor Mauro, eu sei que eles estão lendo. Professora Tayana, eu tenho que falar isso. Vou me intrometer nessa aula mais do que deveria para falar isso. Porque olha só, a gente fala de muita coisa que a escola nos ensina que não serve para nada, né? Onde eu vou usar isso, onde eu vou usar aquilo? Esta atividade toda, não só a aula de hoje, você vai utilizar essas habilidades para a vida toda, porque você vai aprender como é que funciona o conhecimento, como é que se estrutura o conhecimento e como você aplica na vida. Você vai deixar de acreditar em coisas
só porque alguém falou, porque você vai aprender onde buscar informação com qualidade. A gente está falando de texto científico porque é a base do que sustenta a nossa sociedade enquanto sociedade de conhecimento. Você tem lá a tecnologia da informação, o conhecimento, né? Mas assim, esse conhecimento vem de quê? Vem, é claro, de diversas formas, mas tem como essa base a ciência. Por conta da ciência, nós estamos aqui conversando hoje através de mecanismos. Exatamente. E às vezes você tem lá um canal do seu coração, que você... sempre que esse canal divulga uma beleza. Eu vou falar, vou abrir meu coração nesse momento. Por favor. Abre o meu, abre o seu também. Vamos lá. Aí aqui. Você tem aquela confiança naquele canal. Só que você não fica só naquele canal. Você lê, você pesquisa sobre outros autores e de repente você vê aquele canal que você tanto gosta fazendo uma coisa totalmente contrária ao papel que ele deveria assumir ali, fazendo o oposto do que se propõe, e você fala, meu Deus, olha só, tal autor diz isso e o que eles estão divulgando não está seguindo ao que eles propõem, assim, eles dão a ideia, nós estamos aqui propondo um diálogo de qualidade de vida, só que ao mesmo tempo eles estão fazendo ao contrário, e você pega porque você leu em outros lugares. Ai, gente, é deprimente, mas é a vida, né? Nada é perfeito. Então para a sua fala, pesquisem. Só vou acrescentar uma coisa que é importante para a aula, também você falou de informação, né? Um exemplo pessoal que não é tão pessoal porque é prático da vida. Tem um canal que eu seguia, um personagem lá, um youtuber que eu seguia, e aí porque ele sempre falava de coisas muito interessantes, né? Que eu conhecia pouco e aprendi a partir dele. Quando ele falou de um assunto que eu conhecia muito, e eu vi que ele falava muita coisa errada, eu comecei a desconfiar de tudo que ele falava. Verdade. Porque assim, puxa vida, se ele erra tanto em relação ao assunto que eu sei, ele pode estar errando também em relação aos demais assuntos. Então a ideia é, você pode partir do youtuber lá, bacana, mas questione, busque outros textos, né? Busque outras leituras. E quando você começar a pesquisar, você vai se decepcionar com pessoas que você acha assim, que você fala, nossa, esse aqui é o que sabe tudo. Se prepare para a decepção. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente se decepciona com pessoas que às vezes a gente confiava, mas tá faltando alguma coisa ali, né? Então, vou até colocar ali no Relembrando o 1, pra gente parar para ler esse item. Ele é impessoal. Quer dizer, o autor, ele não se posiciona pessoalmente, apenas revela dados. Eu sei que é difícil, né, revelar apenas dados, porque a gente tem a nossa formação, mas a gente não vai usar os dados para manipular, é apenas mostrar ali os dados e deixar que o leitor seja crítico, e não eu querer tira uma opinião na cabeça do leitor, né? É divulgação científica, não é opinião científica. Certo? Por enquanto é isso. Gostei. O padrão é o formal da língua portuguesa, é o que prevalece, a não ser que você escolha um podcast, queira fazer uma coisa mais informal, mas preferencialmente a norma, o padrão formal aí da língua. Mas você é chato, até no podcast falando de ciência tem que usar uma linguagem mais formal, né? Pode se aproximar. O que eu tô querendo dizer, não sei se eu tô sendo clara, você usa a norma padrão, mas porque é oral. Tem uma leveza, eu entendi, uma leveza, uma tranquilidade. É uma oral ali, já fala, né? Então... Quem tá sendo chato sou eu, né? Mas não, não é assim que eu preciso cometer desvios, né? Mas é que eu vou usar uma linguagem, como você disse, mais leve. Mais leve. É isso, certo? O verbo utilizado é na terceira pessoa do singular, geralmente, né? E quando se trata de um podcast, às vezes você traz alguma fala sua, mas prevalece a terceira pessoa do singular, principalmente no texto que você vai publicar em uma revista, por exemplo. Então, esse daí prevalece. É na busca da impessoalidade. Isso, né? Todos. E a forma não é rígida, é por isso que eu falo, pode ser assim, mas ao mesmo tempo não pode, porque não existe uma única forma de escrever um texto de divulgação científica. Você falou, você pode usar até a intermodalidade, vários modelos, imagens, podcast, vídeo. Isso, pode misturar, né? Então, só para a gente fazer uma retomada, eu sempre falo dos fatores de textualidade, que é a intencionalidade, né, professor Neymar? O que é uma intencionalidade? Né? Para que esse texto foi publicado? Isso. Qual a intenção? Por quê? Qual o objetivo dele? Por que você quer fazer isso? Por que você quer passar essa informação para as pessoas? Tem que ter. O navio está saindo do porto, para onde ele vai? É isso. Gostei. Informatividade. Agora vai. Qual a mensagem que ele quer transmitir, né? Então, ele não quer manipular, ele quer apenas apresentar dados. Exato. No caso de divulgação científica, você quer apresentar os dados. É isso. Tem que ser isso. E a situação, né? Em qual contexto? Que a gente já tinha falado, formal ou informal? Isso. Então tem que buscar, aí busca a plataforma, né? Depende do seu público-alvo. Você quer falar uma linguagem mais para galera, mais para jovens? Você quer falar uma linguagem que seja para o público em geral? Então depende. É verdade, às vezes tem divulgação científica até para a primeira infância, né? Para as criancinhas lá, né? Não digo primeira infância, mas para a infância. Você quer falar assim, para as criancinhas, você não vai utilizar uma linguagem pesada, carregada, né? Então mais leve. Isso aí.
A aceitabilidade, então, para quem foi publicado, que a gente acabou de falar, que é o público-alvo, né? Intertextualidade, isso daí tem que ter. Há referência de outros textos e falas no meu texto? Ou eu falo por mim mesmo, porque eu nasci, levantei numa plena manhã e falei, agora eu decidi isso aqui, eu descobri, né, tal coisa na ciência. Vamos bater na mesa aqui, ó, o texto científico nunca está sozinho. É isso. Uma ideia do nada. Não sei se existe isso, uma ideia do nada. Surgiu, acordei. Até lá aquela ideia lá do. Acho que é o Arquimedes, né? Que ele deitou na banheira, a banheira levantou ele. Aquilo ali, você acha que foi do nada? Que ele sentou ali? Não, ele pensou, pesquisou e usou referência para poder passar a ideia dele. Não, nunca é do nada. A ciência não caminha sozinha. Então você precisa ter referência. E busque no artigo científico que está no Google Acadêmico, por favor. Eu falei assim porque vocês sabem que eu estou frisando, que tem estudante que falou para mim, nem sei o que é Google Acadêmico, né? Logo nas primeiras aulas, mas agora você sabe e você já pesquisou, não é verdade? Eu sei que é verdade. Coesão e coerência, se há clareza nas ideias. Isso aí, né, em qualquer texto e principalmente no de divulgação científica, senão você vai falar uma coisa e as pessoas vão entender outra. Olha a sua opinião. Ou então você não leu o texto que você escreveu, agora eu vou olhar. Você escreve, não, às vezes está tudo claro na sua cabeça, mas no papel não está. Então leia, peça para outras pessoas lerem o que você escreveu, que é importante, porque aí você vai ver se vai estar claro as ideias. Olha, mas eu queria dizer isso, você não vai estar lá na hora que a pessoa leu. Tá certo? Exatamente. Então, gente, o que não pode faltar? É só para a gente fazer uma retomada mesmo no seu texto de divulgação científica, seja um podcast, seja um vídeo, enfim, a forma que você... O objeto de pesquisa, o que está sendo pesquisado? Certo. O problema a ser enfrentado. Por exemplo, plástico, no caso, o problema é excesso de plástico, o descarte irregular, por exemplo. Isso, enfrentar aí a poluição no meio ambiente, enfim. Um exemplo. Um exemplo. Os dados sobre o objeto. Então, se eu fiz uma pesquisa, quem fez essa pesquisa? Como fez essa pesquisa? E onde fez essa pesquisa? Se não tem esses dados no texto de divulgação científica, fica complicado, né? Você não sabe nem... Então, eu já falei isso em outras aulas, é só para vocês retomarem. E as áreas do conhecimento envolvidas, né? O que o professor Mauro estava até batendo nisso, eu sou mais da área de linguagem. Você viu que ele falou isso várias vezes? Porque é a área de conhecimento que você tem mais... porque você vai pegar lá um ator de cinema e você vai usar a voz dele para falar sobre plástico. No dia a dia legal, bacana, é alguém que está mobilizado nesse sentido. Mas num artigo de divulgação científica, você vai usar pesquisadores. E é isso. Você pode até usar, olha, tal cara concorda, o ator lá concorda, mas não serve como referência. Ótimo, né? Porque eu preciso... É o que eu tô falando, gente. Se você for lá no nosso querido Google Acadêmico, eu falo para eles que parece até que eu tô fazendo propaganda do Google Acadêmico, porque eu falo muito. Não existe só essa plataforma, tem outras plataformas. Porém, para quem está iniciando, a gente indicou o Google Acadêmico. Mas se vocês quiserem pesquisar em outras que eu já falei em outras aulas, não tem problema algum. Ali você vai ter todos os dados. No resumo mesmo, é muito importante ler o resumo e as palavras-chave, porque as palavras-chave vão mostrar ali a área do conhecimento. Pelas palavras-chave você consegue matar. Porque às vezes você vê o nome lá de um artigo científico, ai que legal, falo o que eu quero. E quando você lê o resumo, não tem nada a ver. Isso é importante, economizar tempo, né? Você tem lá um artigo científico, você, nossa, fala do assunto, vai lá nas palavras-chave, não, peraí, vai para outra coisa. Então vocês veem que a gente está falando de produção, de escrita, mas a gente volta na curadoria toda hora. Exatamente. Eu nem isso está sendo automático, assim, peraí, onde você buscou essa informação? Então, primeiro eu preciso ter todas essas informações para depois organizar. Então, mesmo que você faça aí um podcast, quiser conversar com um especialista, falei para eles também, fazer uma entrevista com um especialista em algum assunto, vocês precisam ter um roteiro ali, precisam ter esses dados para começar, então, a fazer esse texto, né? Ou a gravar, enfim, juntamente com o seu professor. E os estudantes que vão fazer com você. Gente, é isso. Eu quero ver textos lindos e maravilhosos. Vocês podem compartilhar com a gente lá no nosso Padlet, se vocês quiserem. Fiquem à vontade para colocar as práticas de vocês. E eu aguardo ansiosamente aí pelas práticas, tá bom? Professor Mauro, foi um prazer. Eu gostei bastante. Agora continuamos nessa conversa, né? Ao vivo, eu com vocês aqui. A professora Tayana vai estar de férias. Aí ele soltou, mas eu volto. Escapei, mas eu volto. Não está indo embora não, mas ela fica. Fiquem aí com o professor Mauro Marcel. Beijo grande e a gente já volta. Tchau, abraço, até daqui a pouco. Falou.